está em mais um Chá Espessado e hoje chegou o dia de a gente falar de um problema muito frequente, principalmente agora que a nossa população está envelhecendo. Nós vamos falar de presbifagia. A presbifagia é o seguinte, gente, nós todos vamos envelhecendo. A partir dos nossos 35 anos, as nossas células começam a deixar de maturar para envelhecer. Então isso acontece com o nosso cabelo, com o nosso lábio, com a nossa língua, com a nossa bochecha, com todos os nossos músculos. A gente vai percebendo um envelhecimento natural, tá? Isso acontece com todo mundo. A partir desse envelhecimento, várias coisas vão acontecendo com o idoso. Eles vão perdendo, por exemplo, a força muscular. E a gente sabe que a neurofisiologia da deglutição precisa de musculatura para desenvolver uma mastigação, para desenvolver uma elevação, uma anteriorização da laringe, a proteção das vias aéreas acontecer com efetividade. Então toda a questão muscular da neurofisiologia da deglutição é impactada pela saúde muscular do idoso. Então, conforme a gente vai perdendo essa musculatura, a gente vai entrando num processo de envelhecimento da deglutição, que se chama de presbifagia. Além disso, também tem alterações que podem levar esse paciente a começar a ter problemas para deglutir. E aí, esse presbifágico, que a gente tem, por exemplo, uma dificuldade de engolir e deglutir pelo próprio envelhecimento, ele vira um disfágico, que ele tem alteração de deglutição por outras questões que não o envelhecimento. Por exemplo, o uso da prótese. O paciente usa uma prótese dentária, essa prótese está mal adaptada ou ela está causando lesões orais, ou seja, esse paciente passa a fazer adequações posturais intraorais para poder administrar esse alimento dentro da boca. E aí o que acontece? Ele começa a fazer ajustes que podem levar esse alimento para caminhos inadequados, principalmente para a via aérea, e entra em risco de broncoaspiração. Além da prótese mal adaptada, também tem a questão desse paciente também passar por um processo cognitivo. É isso mesmo, o envelhecimento leva a um processo de baixa da atenção, baixa da memória, e tudo isso compromete as nossas funções executivas, que são funções cognitivas responsáveis por agir. Então, por exemplo, deglutir exige funções cognitivas. Então, quando o paciente está envelhecendo, ele menos atento, ele mais distraído, pode comer de forma que leve também a riscos de broncoaspiração, a risco desse alimento cair em via aérea. Então, o idoso tende a engasgar mais, tende a ter mais dificuldade. E aí vem outros problemas. Por quê? Porque o idoso, por exemplo, que começa a perceber que ele toma água e dá um engasguinho, toma água e faz um pigarro, ele passa a beber menos água, o que traz, por exemplo, infecção urinária com mais frequência. Outra coisa que pode acontecer é o paciente perceber que aquelas consistências alimentares que ele está acostumado, ele come, fica parado na garganta, ele fica incomodado, aquilo lá dá o pigarro o dia inteiro, então ele passa a comer menos, ou ele passa a selecionar mais alimentos de forma inadequada, porque ele não é nutricionista. Então, o paciente começa a tirar, por exemplo, carne, tirar alimentos com consistências mais difíceis de mastigar, e aí ele vai entrando num processo de emagrecimento, vai entrando num processo de desnutrição, e isso também é um problema. Outro problema é aquele paciente que vai fazendo broncoaspirações, né? Ou seja, vai tendo essas alterações e não se dá conta, porque nunca foi falado sobre isso, porque não tem esse empoderamento da própria saúde. E aí ele acha que pigarrear e tossir durante as refeições é absolutamente normal, e com o tempo esse paciente passa a fazer pneumonias aspirativas, comprometendo a saúde pulmonar e levando principalmente a óbito. Lembrando que 70% dos pacientes que broncoaspiram chegam a óbito no Brasil hoje, tá? Isso é muito sério. Outra coisa importante é que o paciente também socialmente passa a ficar mais inibido. O paciente começa a perceber que ele saía para comer, comia com a família em casa, e aí como ele fica toda hora pigarreando, tossindo, ou como ele tem muito medo de engasgar, ele passa a não participar desses almoços, desses jantares, ele começa a ficar mais retraído, come antes ou come depois, fica ali disfarçando, sabe? Para não passar vergonha. Então, existem muitos impactos da deglutição na saúde do idoso, e cabe a você, que é fonoaudiólogo, levar essas informações de prevenção do engasgo, de cuidados com a saúde da deglutição, cuidados com a saúde muscular do idoso, para que a gente evite broncoaspiração, para que a gente evite esse tipo de constrangimento e esses danos, como desnutrição, infecção urinária, isolamento social e tudo isso que a gente conversou hoje, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários se você anda atendendo idosos, se você anda recebendo muitos pedidos de avaliação do paciente idoso saudável, e a gente se vê no próximo vídeo. Te vejo lá!